Vocês pediram e a gente trouxe. A gente trouxe Guts do Marquinhos 1 e 2, tá? Recomendaram pra gente aí pra reagir aos dois. Então esse vídeo vai ser um 2 em 1. Perdi Tudo, do Marquinhos, é a primeira parte, tá? E depois vamos pra segunda parte. Sem mais enrolação, calma. O que você tem a dizer sobre Guts? Eu não conheço, gente, o personagem. Ela não conhece nem o personagem nem o anime, não sabe nada de Berserk. Mas qualquer coisa eu falo, eu já li o mangá e também já vi o anime aí. Só que o anime é bem ruim, né? Só que eu vi esse último anime que fizeram dele não é tão ruim, mas eu li o mangá, então eu acho que eu tenho algumas informações interessantes. E é isso. Vamos pro vídeo, né? Vamos pro vídeo, colocar aqui pra vocês verem. Se você já chegou até aqui, tá escutando a gente, dá like no vídeo pra apoiar a gente, dá like. Se inscreve e é isso. Se não gostar do vídeo, não dá dislike, gente. Não dá dislike, dá um likezinho aí, comenta, se inscreve pra gente aí, ajuda a gente a crescer. 3, 2, 1 e play. Dá like. Tem legendas, tem legendas. Uma criança nascer. Calma. Vou aproveitar aqui que a música mal começou, vou explicar essa frase. Da morte uma criança nasceria. Ele nasceu de uma mulher morta. A mãe dele já tinha desfalecido. E ele tava ali e ele nasceu. Então ela já tava perto de ter ele, né? É, tipo isso. E aí ele nasceu de uma mulher que já estava falecida. Cadáver da lama emergia. O mais próximo da morte. E dela ter habilidades pra fugir. Com um câmbio, treinando pra viver. Único pai que eu vinha ter. Me vendeu por uma noite. Por que eu tenho até hoje. Falava coisas na minha frente que me machucam profundamente. Mas não cai no chão. Quando ele nasceu, ele só tinha um amigo que ele considerava como um pai. E esse cara vendeu ele por 3 moedas de prata. Foi isso? Acho que foram 3 moedas de prata. Ele vendeu pra outro cara que... Meu Deus. Gente, que história triste. Aí ele tá aí traumatizado. Porque ele já nasceu lascado e ainda passou por esse abuso. Entendeu? Por um cara que era forte pra caramba. Tenho até hoje. Falava coisas na minha frente que me machucam profundamente. Coitado. Não cai no chão, feriu meu coração. O mais perto de um pai. Eu pelas minhas sobreviverei, mas por que eu não consigo desistir? O garoto nasceu da morte dela, consegue fugir. Eu seguirei pra ver pela primeira vez um homem que Ele tem vai querer sonhos, se vingar. um homem desafiante. Na verdade, ele se vingou logo depois. Ele Matou não o queria, cara, ele não então. queria fazer isso. Mas o cara foi pra cima dele, ele não teve escolha. Entendeu? E daí, o cara fazia parte de um grupo de mercenários e ele teve que fugir. Senão ele ia ser... Os caras iam pegar ele. Aí ele fugiu e ficou sozinho. E ele virou um mercenário solitário, entendeu? Entendi. E tanto que ele ficou bom com a espada, ele já é bem forte, entendeu? Eu não Vamos consigo seguir aqui. desistir. O garoto nasceu da morte dela, consegue fugir. Eu seguirei pra ver pela primeira vez um homem que tem sonhos e de homem desafiei. Recebo uma proposta, resolvi isso lutando. Se você me venceu, eu me junto ao seu bando. Me vejo me encaixando em algum lugar e continuamos crescendo, juntos a ganhar. Dentro da fortaleza tem um monstro, palavras recitaria. Você é amigo desse homem. A morte vou buscar a um dia. Quando seus sonhos frustrados, não darei ouvido a isso. Continuarei ao seu lado. Não sei por que eu caminho. Hoje é vez, eu já perdi tudo. Já se largou quando a motor. Eu odeio. Eu não tenho nada mais. Homem sem sonhos ideais. Então eu farei de tudo pro Falcão não cai jamais. O mundo me mudou. A morte é minha. O morto vai andar.
Da hora. Aí ele conhece, nessa história, depois que ele foge, ele vai vivendo, né? Vai sendo mercenário. E ele conheceu um cara que tinha um grupo. O cara queria que ele se juntasse ao grupo dele, mas ele não queria. Entendeu? Aí o cara desafiou ele num duelo e caso o cara ganhasse, ele ia se juntar ao grupo. Ia seguir todas as ordens dele. E ele aceitou esse duelo e ele perdeu. Aí ele teve que. Vixe. Só que ele começou a gostar, entendeu? Porque começou a ver com pessoas novas, fez amizades. E considerava esse cara um amigo, o líder do bando. E tanto que ele virou o braço direito do cara. Entendeu? Mesmo com tudo, né, que ele passou, ele ainda consegue ver bondade nas pessoas, né? Exato. E esse cara, ele quer ser tipo um rei, ele quer ter o próprio reino. Esse Falcão, né, que é o Griffith. Ele quer ter o próprio reino e o Guts quer fazer de tudo pra ele alcançar o sonho dele. O Guts não tem sonhos. Basicamente, o objetivo do Guts é só ajudar o Falcão, que é o Griffith, a fazer tudo. Então ele faz tudo por ele. Entendi. Pessoal do rei, e cresce seu nome, e a inveja também. Então Falcon só ordenar, se você quer que eu mate, só me ordene a matar. Ao finalizar a missão, uma criança inocente morre pelas minhas mãos, eu vejo meu passado na minha frente. Palavras do Falcão. Seguindo as ordens do Griffith, ele acaba fazendo isso contra uma criança, sem querer. Ele não percebe. Quando ele percebe, já é tarde demais. A criança é F pra criança e ele começa a se torturar muito. E quando ele chega pra falar com o Griffith tá falando com a princesa do reino e ele escuta eles conversando. E ele escuta a seguinte frase, eu considero um amigo aquele que é um igual, aquele que tem sonhos. E o Guts, ele não tem sonhos. Aí ele prefere nem falar pro Griffith que concluiu a missão e nem que fez isso com a criança, entendeu? Ele só vira as costas e sai triste. Entendi. Imagina o trauma, né? Porque ele passou por muita coisa. E Ter basicamente. matado outra criança pra ele deve ter sido muito doloroso. E É, o fato dele não ter sonhos, a gente até entende, né? Ele passou por tanta coisa. uhum. Acaba que nem liga pra isso, né? Aí ele vira as costas e no outro dia ele pede pra sair do bando. Aí o Griffith desafia ele. E eu acho que o Griffith desafiou que ele só vai sair do bando caso ele ganhe do Griffith. Ou foi algo do tipo. Aí ele vence do Griffith dessa vez e vai embora. E o Griffith fica louco. Ele perde toda a noção. Ele percebe que considerava o Guts um amigo. Mas o Guts não sabe disso. Aí o Guts vai embora. Aí ele percebe que considerava ele um amigo. Que ele perdeu e ficou muito sentido. Ele não sabia disso, desse sentimento. E aí é praticamente um cara quando faz um término, acontece um término e o cara se mata na cachaça. Tipo isso, entendeu? Só Aí, que ele tipo, foi fazer coisas proibidas, ficou com a princesa. Entendeu? entendi. E o pai da princesa era louco e ele gostava da própria filha. Meu Deus. Aí ele ficou com muito ciumado e vamos ver o desenrolar da música aqui. Pelas minhas mãos, eu vejo meu passado na minha frente. Palavras do Falcão, o que seria um amigo, alguém que tem a própria ambição. Nunca me considero, somente me sou alguém sem um sonho, com uma espada em minha mão. Sozinho, mato sem homens, de forma que minha espada sempre permanece junto a mim. Enfim eu percebi, devo buscar uma razão, ou uma ambição. Sinto muito, mas tá na hora de partir. Desafiado a um duelo igual como nos conhecemos. Eu ficarei se vencer se for capaz. Griffith perdeu, juntos não permanecemos. Irei embora hoje sem olhar para trás. Recebo a visita de uma entidade, escuro como a noite, me deu um aviso. Finalmente entrou em fluxo a engrenagem. Em um ano chegará o eclipse, tá vindo. Você e seus amigos ver a morte, o céu pairar. Tu nasceu da morte dela, consegue escapar. Ao lado de casca parto pra salvar o Falcão. Eu posso ver o peso da situação. Ele foi aprisionado no tempo que estive fora. Belo Falcão sem asas, antes sonha, boa chora. Cortaram seus tendões, sua língua arrancada. E o Belo Falcão já não tinha mais nada. Olha o velho, foi que Pois é. fez isso tudo com ele. Foi a depressão. Pós-término da amizade. Meu Deus, que E ele fez muita terrível. bosta e aconteceu isso com ele. Fizeram isso com ele. Cortaram a língua dele, os tendões.
E ele ficou só isso, só os ossos. Ele não podia nem falar. Enfim, o sonho dele aí já era. Mas vamos ver aqui. A língua arrancada e o belo falcão já não tinha mais nada. Vejo seu corpo voar de longe, vejo seu sangue brilhar. Esse é o Griffith. Avistamos de longe um eclipse, tinge o horizonte. A morte emerge do céu e Griffith tem um papel. Nos ofereceu como um banquete de demônio. Então somos porra nenhuma pra você e pro seu sonho. Marcado em sacrifício, Griffith meu amigo, eu permaneço vivo. E casca não morrerá. Por favor pare com isso, porque tem tantos gritos. Segurando imobilizado, apenas posso olhar. Eu escuto casa sofrer, meu olho sendo perfurado. A última coisa que ele pode ver, seu corpo sendo abusado. Salvos, eu acho que não, pois eu tenho certeza que morri naquele dia. E eu já perdi tudo que eu tinha. Porque tanta desgraça recorre toda a minha vida. E é melhor me matar. Você vai morrer, eu juro eu vou voltar. Eu vou matar você. Se eu não tenho nada, pagarei com uma missão. Eu vou cortar as asas do fogo com minhas mãos. Eu sei porque eu caminho. Mas já vejo o vencer. Eu já perdi tudo. Já se largou quando a mudou. Eu não tenho nada mais. Homem sem sonhos ideais, então vou fazer de tudo pro Falcão não for jamais. O mundo me mudou, a morte é meu, o morto vai andar. Acabou a primeira parte, vamos pra segunda, tá? Enquanto eu mudo pra segunda, eu vou te explicar um pouco mais o que acontece depois. Eu parei na parte do Griffith, que ele tava ali todo lascado, preso, né? Que o Guts vai salvar ele. E o Guts gosta de uma menina do bando, entendeu? Ele tem um caso com ela. E eles se amam, praticamente. Enfim, e o que acontece depois? O Guts vai lá no castelo, derrota o torturador que tava torturando o Griffith, entendeu? E depois disso ele leva o Griffith nas costas, entendeu? Pra tirar daquele lugar. E tem uma parte que ele deixa o Griffith naquela parte de água. E o Griffith ele tem um pingente que é um rosto. É tipo um ovo assim, vermelho. E aquilo é um objeto, vamos dizer assim, um objeto amaldiçoado ou sagrado, assim. Aí, aquele objeto, ele faz uma face de agonia. O Griffith desde sempre carregou esse objeto, entendeu? Só que ele nunca aconteceu nada com esse objeto. Só que dessa vez, o objeto olhou pra ele e fez um rosto de agonia. Aí, quando esse... Como se estivesse com nojo dele, foi? Não sei, eu não sei explicar. É como se fosse, como se ele tivesse muito amargurado, sabe? Agonia por tudo que ele passou. Entendi. Aí o Berrelite, né, que chama o objeto, faz a face de agonia e olha pro Griffith. Aí o Griffith olha e levanta assim. Aí, quando o Berrelite faz isso pra alguma pessoa, é quando a pessoa tá destinada a ser Deus um dia. Só que existem 5 deuses que eles chamam de mão e todos eles são demônios. Esses deuses são demônios. Meu Deus. São meio que reis demônios muito fortes, entendeu? E ele seria o rei de todos eles, o mais forte. O Fento, entendeu? Meio que isso, eles chamam de Deus, mas pra mim é tudo capiroto. E é isso que ele se torna. Ele se torna o Falcão Negro. Entendeu? Aí a primeira coisa que ele faz é sacrificar todo mundo do bando dele pros demônios. Meu Deus. Porque essa é meio que a troca, né? Entendeu? E ele fez isso pelo sonho dele. Tá nem aí pros E eu amigos ainda dele que tive fizeram. pena dele. Você ficou com pena. Viu? Deus é mais. É, mas é um vilão muito bem construído, tá? Ele sacrifica todo mundo dele e depois disso ele dá a namorada do... Do melhor amigo dele. Sim. Jesus. Só que é tudo um plano. Ah, esse ato faz parte do plano dele. Entendeu? Terrível, viu, gente? Meu Deus, terrível. chocadíssima. E vamos pra parte 2. Deixa eu achar aqui a parte 2. Tá, parte 2 é Berserk, do Marquinhos. Já vai dar like aqui também. Eu já entrando no vídeo dando like. Eu sei que todas as músicas do Marquinhos são boas. Sem enrolação, play.
aconteceu. Casca que tava aqui não tá mais, a alma perdeu. Fez tudo que fez, é tão imensa a minha dor. A mente dela tá quebrada, é claro, ele a quebrou. Então eu juro que agora eu sei qual que é minha missão. Eu vou arrancar as asas do falcão com minhas mãos. Imagino em uma vida que eu nunca vou alcançar. Grifite apóstolo, juro que agora eu vou os matar. Demônios me seguem agora, minha vida mudou. Estou caçando eles como um belo caçador. Vezes em mim mostram tudo que vive esse terror. Encontrando a Dragon Slayer, escuridão de volta. Olho de volta, vê um apóstolo vai morrer. Griffith aguarda o próximo. Apóstolos são os que ocupam os dedos da mão de Deus. Ou seja, tem 5 apóstolos e um deles é o Griffith, que é o Falcão, o Fento. Os apóstolos de Deus, que é o apóstolo vai morrer. Griffith aguarda, o próximo é você. Se olhar pro escuro demais, ele olhar de volta. Me tornando espadachim, torno apóstolos carne morta. Uma jornada de trevas, minha dor começa. Matando inimigos, berrelite é uma peça. Sinto algo, eu vago só. Esses seres são horríveis, mas olha, eu sou bem pior. Não aguento nenhum soco, que pena. Afundado em ódio, a tempo. Em meio a tantas trevas, já se foi legal a essa era parte de doida. ouro. Não respondo pelos meus atos, fadas sanguinárias. Avisto interessantes, sanguinárias. Fazem meu tipo, por isso eu sei que não vou mais voltar. Seguirei. Arrepiei todo. Ele mudou demais, né? Ficou Mas Que eu devo ser? muito doido. Se realmente um humano eu sou. Laquetando o ódio, desperta o meu pior. Cedendo pra minha ira, a loucura me dominou. O monstro que caminha, inimigos são carimão. Paraíso pra escapar da escuridão. Minha volta, mas a cada mão eu volto a ser o que era antes. Fiz milhas de corpos, mas são todas crianças. De cena horrível, isso é demais até pra mim. Eu preciso voltar casca. Quando foi que eu me perdi? nossa, essa parte é louca, hein? Deixa eu voltar aqui. Eu tô falando demais, né? Mas é react, né? Assim. Essa parte aqui que ele derrota as fadas, tem as fadas, entendeu? Só que elas têm tamanho de crianças. São fadas demoníacas. Só que quando ele chega, uma fada, ela tinha destruído uma vila e ele vai lá e derrota todas elas, entendeu? E daí ele percebe que as fadas que estavam sendo controladas por essa outra fada, que era meio que a chefe, entendeu? Elas eram crianças da vila. Elas estavam sendo controladas. Eu não sei se as crianças estavam, né, vivas ali, mas o Guts, ele sentiu isso. Não foi legal. Ele fala das crianças. Eu preciso voltar casca. Quando foi que eu me perdi? Preciso resgatá-la. Quero que essa amaldiçoada, a mesma devorada, eles cão. O nascimento de Griffith estremece o mundo humano. Junto ao mundo espiritual, agora colapsando. Monstros estão invadindo e atormentando tanto. Eu preciso para isso, onde Deus tô enfrentando. Na minha frente é onde a dor da morte emerge. Eu posso escapar da morte, então me envolva, berserk. Agora tu vai ver o custo é minha vida eu já peguei. O ódio é enriquecer, sabia de você. Até parece que a amador escolheu a bem. Perdendo meu controle, o monstro toma conta. Tô indo devastar, o mundo muda com onda. O céu do mundo humano, e essa foi quebrado. Agora humanos e demônios sobem meus espaços. Por isso eu sei que não vou mais Nossa, tá amassando. Só seria gritar, falar que vai mais.
Acabou? Nossa. É, o anime não tá terminado, né? Tá incompleto, mas a música ficou muito boa. Gente, como pode, hein? Um personagem sofrer tanto como esse? É, sofreu demais. Meu Deus, o menino já nasceu sofrendo dele, passou a vida todinha sofrendo, né? É, e ele é conhecido por ser todo fudido, assim. Quanto Sofre mais ele demais. confiava em alguém, mais ele se lascava. Pois é. Não encontrou uma pessoa que prestasse. Só a namorada dele, né? Que no fim ele acabou perdendo também. É, e ela tá traumatizada. Ela tem medo dele também por conta que tem uma armadura lá, que é a armadura do Berserk. Tanto que esse é o nome do mangá, do anime também, que é Berserk, o nome da obra. Entendeu? E o Berserk vem da armadura dele. Entendeu? Berserk vem da imagem de um homem forte com uma espada ou uma arma muito grande. Entendeu? E também o nome da armadura. Entendeu? Aí vem tanto da imagem do Guts quanto da armadura. E a armadura Berserk que chama. E ela escolheu ele. Ele é o que mais suporta porque ele já é muito forte. Entendeu? Só que o usuário, quando usa, ela consome meio que o sangue ou é a carne, algo do tipo assim. A energia vital dele. A vida. Energia vital é a energia da vida. Entendeu? E quem usa a armadura, ela vai consumindo a vida do usuário. Meu Deus. Só que ele fica muito forte com essa armadura. A armadura meio que tem vida própria. Além de poderoso, de fazer coisas inumanas, ele perde um pouco a consciência dele. Ele vê amigo e inimigo como inimigo, todo mundo é inimigo. Se tiver na frente, ele vai cacetar. Entendeu? Massa. Mas será que vale a pena, né? Ele perde a vida dele, né? Se ele ficar. É, mas ele é igual falou na música, ele não tem vida mais. Ah, Ele só tá verdade, vivendo sim. só pra se vingar do Griffith, pelo que ele fez. E a casca, ela tá quebrada, ela tem medo do Guts. E ela não fala mais, ela tá traumatizada, tipo, em choque. Entendeu? E o que acontece? Ela tava grávida no momento que o Griffith virou o demônio e ela tava grávida do Guts. E ele foi lá e corrompeu o filho do Guts que tava no ventre dela. Ele corrompeu. Aí Que horror. virou o feto. Aquele feto lá, ele falou na música, mas virou um feto deformado, um bicho. Entendeu? Mas ele nasceu mesmo assim e ele na história, ele ajuda o Guts. Ele não fala, mas ele meio que ajuda, vai guiando, entendeu? Só que o Griffith fez aquele ato, por um objetivo, que era renascer. Ele renasceu no corpo corrompido do filho do Guts. Ele renasceu no corpo do filho do Guts. Misericórdia. Eu não sei como que existe de renascer aí, entendeu? Eu não entendi muito bem ainda. Eu li o mangá, mas eu não sei qual o motivo que ele tinha de renascer, sendo que ele tava ali, presente. Talvez pra ficar no mundo humano mais tempo, eu não sei. Não faço ideia. Quem souber aí pode explicar. Eu não sei se tem teorias, eu acho que não tem nenhuma explicação, porque eu li o mangá e não tinha explicação sobre isso. Meu Deus, gente. E antes que ele me pergunte, né, o que eu achei. Então, gente, eu achei a história muito, muito triste. Acho que eu veria o anime, né, mas eu iria acabar chorando. Muito. Essas partes assim não tem no anime. Tem, até certo ponto tem no anime. Entendi. Até o lago de sangue, os demônios, o Griffith renascendo, E ele tem. sendo abusado. Acho que. Eu não lembro. Entendi. Talvez só revendo o Mesmo anime assim, novo aí. né, não deixa E o de ser antigo, mas muito são muito triste. bons. Dá pra gente ver. Não é tão grande. Tá bom, É então, qualquer dia a curtinho. gente vê, É. né? Depois de a gente ver Jujutsu, que já tá acabando, o Jujutsu também é curto. E a gente vai ver Berserk. Até onde a obra vai animada, né? Mas a gente pode assistir algum resumo aqui mesmo em vídeo, falando sobre a história do Guts, da Golden Era até a atual. E é isso. Mais algo a dizer? Não, nadinha. Se você assistiu o vídeo até aqui, esse vídeo foi longo. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Comenta Fento. Comenta Fento aí, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Partiu.